E aí, pessoal? Como prometido, eu vou fazer com vocês um exemplo do ensemble canônico resolvendo o sólido de Einstein. Nós não fizemos esse exemplo, pelo menos eu não fiz com vocês, no microcanônico. Então vai ser algo diferente. Eu recomendo que, uma vez vendo a solução, vocês retornem no capítulo anterior, no microcanônico, para ver a diferença. Só para ter certeza que nós estamos alinhados, eu vou começar dizendo, ou melhor, lembrando vocês bem rapidamente, como nós fazemos o ensemble canônico. A ideia do ensemble canônico é que nós temos a probabilidade de você encontrar o sistema. Vou melhorar essa letra aqui, né? A probabilidade de você encontrar o seu sistema em uma certa energia macroscópica EJ, ela é 1 sobre Z, que é um fator normalizador, é a função de partição, né? Vezes E elevado a menos beta E. Opa, perdão. Esse beta vai embaixo. Não, tá certo. O beta é o recíproco da temperatura. Então, beta E J. Muito bem. Então, o que é o que aqui, né? A primeira coisa a destacar é que esta é uma distribuição exponencial. Então, nós estamos falando de uma distribuição que está me dizendo assim: qual é a probabilidade de eu encontrar o sistema em uma determinada energia? Por ser uma distribuição discreta, no caso que ela está escrito aqui, dado uma certa energia do meu sistema, uma certa energia total, eu consigo te dizer exatamente qual é a probabilidade de você encontrar o sistema naquela energia. Mas eu quero que vocês reparem no seguinte fato. Deixa eu fazer um esboço de um gráfico aqui. Então, obviamente, em nenhum caso o sistema teria energia zero, mas aqui nós não estamos falando de energia zero, nós estamos falando de energias possíveis. Então, aqui embaixo, eu não posso colocar, eu não posso vir aqui e colocar simplesmente E de energia. Eu vou representar aqui o conjunto das energias possíveis, que cada sistema vai ter o seu. E isso está atrelado também com a temperatura, porque a gente tem que lembrar que no ensemble canônico, esse sistema, qualquer que seja ele, tem equilíbrio térmico com um reservatório térmico. E isso determina a energia média do meu sistema. Mas a energia média, você não está falando, professor, que pode ter diferentes energias? Exatamente. Pode ter diferentes energias, mas mantendo uma energia média. Então a energia pode flutuar, porém, a energia média tem que se manter constante. É isso que nós estamos dizendo aqui. E aí, a gente consegue ver isso de várias formas. Antes de eu ir para o exemplo do sólido de Einstein, eu acho importante deixar isso claro. Se eu fizer o gráfico aqui dessa distribuição, eu poderia cair na tentação de fazer um gráfico contínuo, mas eu vou fazer só o envelope do gráfico, só a função e a menos x aqui, porque eu não sei quais são as energias que o meu sistema tem acesso. Então, para uma dada temperatura, eu tenho uma sequência de energias que meu sistema tem acesso, e depende do meu sistema. Esse sistema até poderia ser contínuo e, de repente, ter acesso a todas essas energias. Porém, a questão é que quem está me dizendo, e isso é importante, quem está me dizendo qual é a energia média é a distribuição. Muita gente, e eu me surpreendo, tem uma história que não vem ao caso agora, não vale a pena parar por causa disso, mas eu me surpreendi com uma história uma vez de um aluno que veio da graduação sempre achando que, porque a energia aqui é fixa, então provavelmente eu teria porque a temperatura é fixa, provavelmente eu teria só algumas energias viáveis aqui,
E aí eu não posso ter nada depois e nada antes, porque senão não dá a média, que é a temperatura. E isso não é verdade. Esse conjunto das energias possíveis, ele pode compreender até as energias que o meu sistema não tem acesso agora por causa da temperatura. Energias muito mais altas do que a energia média, ou muito mais baixas do que a energia média. Cada uma dessas energias, ela é acessível fisicamente ao meu sistema, e é isso que importa, para qualquer temperatura. Porém, por que essas energias não são equiprováveis? Porque a probabilidade de cada uma delas é dada por essa distribuição, é que a energia média daqui, a energia média é fixa. E eu sugiro que vocês se convençam disso calculando o valor médio dessa distribuição. Então, se você fizer, como que eu faço, né, o valor médio? O cálculo do valor médio é a soma de J igual a 1 até infinito. Por quê? Porque eu posso ter infinitas energias que eu tenho acesso. Normalmente, a gente não escreve aqui porque tem sistema que não tem infinitas energias, como os sistemas de 2 níveis, seja ele de spin, ou um sistema mais genérico de 2 ou 3 níveis, sistemas quânticos. Então, normalmente eu deixo para pôr o número aqui quando eu sei quantas tem. Mas vamos supor de um sistema ilimitado, um sistema que eu realmente posso ter infinitos níveis de energia e colocar aqui em cima. Então, se eu for calcular a energia média dessa distribuição, e eu quero que vocês se convençam disso, basta você vir aqui e fazer essa soma em cima de EJ, P, EJ. Tá? E eu quero que vocês se convençam que essa energia média é 1 sobre beta. E se vocês lembrarem que beta é 1 sobre KBT, portanto, a energia média é KBT. Okay? Convençam-se disso. Se você jogar para o contínuo, é mais fácil ver, porque quem já trabalhou com a distribuição exponencial sabe que a média é o recíproco desse fator que está aqui. Então, no contínuo, né, se fosse uma integral, dá para fazer também. Tá bom? Então, convençam-se disso. Ok, então agora vamos falar do sólido de Einstein. Essa informação de que, na verdade, você está olhando para energias que podem ser ilimitadas é importante, tá? Guardem isso. Vamos lá para o sólido de Einstein. Então, o sólido de Einstein, ele pressupõe que nós temos um conjunto de osciladores harmônicos não interagentes. Essa é a hipótese fundamental do sólido de Einstein. Então, por ser um sólido, eu tenho partículas localizadas, então eu não tenho energia cinética, eu não tenho movimento. Mas ele é fundamentalmente um sistema quântico. Então, eu não tenho movimento, mas eu tenho os níveis de energia de um estado ligado. E não é qualquer estado ligado. Eu tenho os níveis de energia de um potencial do tipo parábola, que é o potencial do oscilador harmônico. Quem não sabe do que eu estou falando, eu sugiro que vocês busquem por osciladores harmônicos quânticos. Para nós, aqui, basta saber uma coisa. A gente só precisa saber o hamiltoniano. Então, a descrição energética do sistema, como é? Se eu tenho uma única partícula, então vou dizer aqui que é um hamiltoniano de uma única partícula, ele é N mais meio, onde N é o nível, então ele é N mais meio, de H cortado ômega, onde H cortado é a constante de Planck dividida por 2π, e ômega é a frequência angular, então é a frequência linear vezes 2π, ou seja, se você estava acostumado a ver H cortado ômega, ou se você estava acostumado a ver Hni, H vezes a frequência linear, essa é a mesma coisa, tá? Você tem o mesmo valor numérico.
E é uma unidade fundamental de energia, é o quanta de energia. Eu posso simplificar um pouco isso daqui, trocando isso por um epsilon. Então, epsilon é meu quanta de energia. E o oscilador harmônico, então, representa uma partícula quântica presa num sistema equivalente, um sistema que tem um potencial mecânico equivalente a um sistema massa-mola. Então, isso aqui é o equivalente quântico a uma massa que fica oscilando para um lado e para o outro. Ômega é a frequência fundamental da oscilação. E N é o nível de energia. Então, isso aqui é uma única partícula. Então, o que eu faço se eu tenho um sólido? Então, imagina que eu tenho um sólido com Nzão partículas. Então, a energia total é o somatório de cada um desses. E cada partícula tem o seu nível energético. Então, de forma aberta, a gente pode escrever assim. A primeira partícula, por exemplo, a partícula N1, tem seu nível, então N1 mais meio, vezes o quanta de energia, mais N2, que é o nível da partícula 2, mais meio, vezes o quanta de energia, mais até Nzão, que é o número total que eu tenho, mais meio, vezes o quanta de energia, e eu consigo simplificar isso dizendo que é a soma de J igual a 1 até Nzão, de NJ mais meio, vezes o quanta de energia. Então, o primeiro estado de energia aqui é N nível 1, né? N igual a 1, então 1 mais meio é 3 meios, então é 3 meios de H cortado ômega, ou de HNI, tanto faz. Depois eu tenho o nível 2, então é 5 meios de epsilon, e assim por diante. Então eu estou supondo esses osciladores, e aqui está o detalhe, por que de eu ter começado por essa explicação aqui em cima, N não tem limite. N pode, inclusive, tender a infinito, que é um sistema com energia infinita, claro. Não é praticável, mas não existe uma razão física, a não ser a falta de energia, né? Uma hora você esbarra no problema de não ter energia suficiente no universo para fazer seu sistema subir mais um nível, mas você não tem uma razão física dentro do sistema para impedir que esse número cresça para infinito. Então, a princípio, cada um desses n's pode ir para infinito. Então, e aí, como é que eu faço o ensemble canônico? Eu vou pegar a função de partição, z, que é a normalização da minha distribuição, e essa função de partição, ela é um somatório de todos esses conjuntos de partículas, né? Então, imagina que aqui eu tenho, isso daqui representa um sistema, ó, esse H é a energia do meu sistema numa certa configuração, dado que eu sei o nível de todo mundo. Porém, você tem que pensar aqui que outras configurações, outros valores diferentes para os N's, para os níveis de cada partícula, levariam a uma outra energia total. Então, é um outro conjunto do sistema. Uma maneira de pensar nisso, a gente voltar nesse gráfico aqui em cima, é que, na verdade, a função de partição, o que eu vou somar aqui, eu vou escrever aqui ainda o que vem aqui na frente, mas o que eu vou somar aqui é justamente esse termo aqui, né? Porque se ela é a normalização, ela é a soma desse termo aqui para todos os EJs possíveis. Os EJs possíveis estão marcados aqui. Mas o que nós aprendemos lá no microcanônico? Que quando eu tenho um sistema que a energia é fixa, isso é o ensemble microcanônico. Então, uma forma de pensar é que, na verdade, cada exemplo desse, cada energia possível, é um ensemble microcanônico. E o que eu estou fazendo aqui é ponderar todos os ensembles microcanônicos possíveis pela distribuição de probabilidade que é dada pelo beta, que na verdade está sendo dada pela energia média, pela temperatura. Então, essa soma é em cima de todas as energias possíveis. Ou seja, ela é a soma, dentro do conjunto, de todos os ensembles microcanônicos
que compõem o meu ensemble canônico. É isso. Bom, então eu tenho que pegar essa descrição do meu sistema. Isso aqui representa um ensemble microcanônico, representa uma configuração de energia. Eu preciso substituir aqui e somar em cima de todas. A questão do somar em cima de todas agora é que cada configuração é, na verdade, uma combinação de diferentes estados dos N's. Então, vamos lá, uma coisa de cada vez. Eu vou representar esse somatório em cima de todos os ensembles assim. Eu vou dizer que é um somatório em cima de N1, N2 até Nn, mas isso aqui eu já aviso. É um abuso de notação. Eu já vou explicar o que é esse somatório. E aqui eu vou escrever exponencial assim por extenso, só porque fica mais fácil de escrever a função. Então, menos beta vezes a energia do sistema, de um dos ensembles. Então, esse cara é a energia de um dos ensembles, que é uma combinação dessa. Então, é a soma de menos beta que multiplica somatório de J igual a 1 até N de NJ mais meio de epsilon. Essa notação é super confusa. Porque, na verdade, eu estou somando. Cada um desses representa um ensemble, então tem uma configuração, eu teria que ter valores para esses N's aqui, né, específicos, porém essa soma de trás está me dizendo, na verdade, que todos esses N's, eu estou somando em cima de todos os N's possíveis, independente da temperatura. Ou seja, como cada N pode ir para infinito, eu estou somando até infinito. E agora eu vou ter que trabalhar isso daqui para tentar tornar isso palatável, porque daqui a pouco eu vou ter que fazer o limite, né? Isso daqui vai fazer a conexão com a termodinâmica através da energia livre. Então, como que eu faço isso? Vamos passar para outro quadro aqui. Eu vou escrever de volta aqui. Então, Z igual àquele somatório. Só que agora eu vou escrever assim. Vou deixar mais explícito, tá? É o somatório de N1 de 0, ou melhor, de 1, porque começa no nível 1, né? De 1 até infinito. Somatório do N2 indo até infinito. E eu tenho N somatórios desses, até o N indo de 1 até infinito. Agora, o que eu tinha aqui dentro? Tinha a função exponencial. Só que a função exponencial, ela é exponencial de um somatório. E a gente sabe que exponencial da soma é, na verdade, o produto dos exponenciais, de todos os exponenciais. Então, a gente consegue trabalhar isso aqui de uma outra forma. Eu vou escrever assim, olha. Imagina que eu tenho só a primeira exponencial, vou fazer melhor, de menos, e aí eu vou fazer um somatório do primeiro ensemble. Então, é o que está escrito aqui dentro, tá? É menos beta epsilon, eu vou escrever a energia aqui fora, vezes o somatório de, olha aqui, ó, esse J aqui, indo até N, eu estou somando quem? Bom, agora eu tenho que pensar que eu tenho múltiplos N's somando até infinito, né? Mas em vez de colocar esse somatório aqui, eu vou fazer assim, ó. Imagina que eu tenho só o primeiro desses. Então, na verdade, eu vou voltar um pouco atrás. Eu estou percebendo que se eu continuar assim, faltou uma chave aqui, né? Vou botar uma chave até em outra cor, para ter certeza. E eu vou fazer aqui. A exponencial desse somatório vai virar, na verdade, um produtório. Então, ele é o produto exatamente do que está lá dentro, de J indo de 1 até N, disso aqui, da exponencial sem o somatório. Então, de quem? Da exponencial, vou fazer assim mesmo, de menos beta epsilon, agora sim. E quem que está junto aqui? Esse parênteses aqui, ó, NJ mais meio. Tá? Na verdade, né, quiser ser pedante,
com a notação, manter o número de parênteses coeso. Aqui tem que ser uma chave, aqui tem que ser um colchetes, tá? Então, do que é feito essa parte interna aqui? Ela é feita de um produto de exponenciais. Eu tenho a primeira exponencial, eu tenho a segunda exponencial, ela é feita de um produto de exponenciais. E aí, esse produto de exponenciais, olha só o que eu vou fazer aqui. Deixa eu fazer uma demonstração para vocês. Deixa eu pensar, como é que eu vou fazer essa passagem aqui? Peraí. Eu tenho minha colinha aqui, tá? Porque eu pensei nisso antes, justamente para fazer esse momento, né, teoricamente, esse momento ser mais fácil. Olha só, porque agora são produtos de N, o que acontece se eu tivesse uma coisa assim, ó, vamos fazer um parêntese, é esse exemplo aqui que eu peguei minha colinha para lembrar. Imagina que eu tenho uma somatória em I, uma somatória em J, vou pôr mais uma somatória em K, só para dizer que eu tenho várias somas, igual aqui, tá? E o que eu tenho aqui? Eu estou somando três coisas. Um F que só depende de I, um outro F que só depende de J. Se quiser mudar, acho que dá para fazer melhor. A, I, B, J, C, K. Mudei minha colinha. Bom, pega o primeiro índice, como I e J não dependem dele, eu posso passar ele para dentro. Então fica assim, eu mantenho as duas primeiras somas, que são em I e J, e eu vou ficar com AI, BJ e a soma somente em K, de CK. Então ficou assim, ó. Tá vendo? A soma veio para cá. Posso fazer isso? Claro que eu posso, porque no fundo, o que eu fiz foi colocar esse cara aqui em evidência. Colocar o A e o BJ em evidência. E aí começar do C1 mais C2 mais C3 mais C4, todo mundo dentro do parênteses. Foi isso que eu fiz. Eu coloquei eles em evidência para poder somar todo mundo, que era só C. Agora, isso aqui não é mais uma soma. Esse parênteses é um número, ele está fechado. Então, eu posso jogar ele para frente de todo mundo e repetir o processo aqui. Eu mantenho a soma em I, o AI não depende de J, e eu passo a soma em J para o outro lado, para somar só o B. Então agora eu tenho dois desses, o terceiro é o A que sobrou sozinho aqui, né? E aí vocês já perceberam onde eu quero chegar, né? Eu fico assim, ó, esse vezes esse vezes esse. Não importa a ordem, cada um desses é um número. Não importa a ordem. Ok, o que isso tem a ver com aquilo ali de cima? Né? Então, aqui eu tenho o produto de várias exponenciais, onde agora cada uma tem só um NJ. O produto está jogando esse J sendo 1, 2, 3, 4, mas cada um deles só tem um. E aqui fora eu estou somando cada um desses NJs, indo de 1 até infinito. Então eu posso fazer a mesma coisa e passar cada um desses para dentro e trocar de ordem. No fundo é isso, eu estou trocando os produtos de ordem com as somas, porque no fundo é isso aqui que virou um produto. Mas agora eu vou adicionar um bônus aqui. O bônus é o seguinte, sabe por que eu tinha escrito F nos 3 no começo e depois eu apaguei? Porque, na verdade, esse caso aqui é o mais genérico. Eu estou supondo que A, B e C são diferentes. Mas quando esses três caras são iguais, se isso aqui fosse um F que depende de I, um F que depende de J, e um F que depende de K, então é a mesma coisa, eles só estão sendo contados em momentos diferentes, né? Aqui no fundo eu teria uma soma em K de FK, uma soma em I de FI, uma soma em J de FJ. Essas três somas são iguais. Esse número é igual a esse, que é igual a esse. Portanto, eu posso escrever uma vez só o que está aqui dentro, escolhe um, mamãe mandou. Vou pegar o do A.
aí, I. Vou pegar um deles e dizer que é o cubo, porque é o mesmo número 3 vezes. E é exatamente o que vai acontecer aqui em cima. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar de ordem aqui, colocando em evidência um termo de cada vez, igual eu ilustrei aqui, até que nós tenhamos um produto de somas. Então, é isso que a gente tem. Z é igual a um produto de múltiplas somas, de múltiplos n's, somando de 1 a infinito. Como são todos iguais, basta eu abrir um parênteses aqui e escrever só o que tem lá dentro. Então, o que sobrou aqui dentro? Tem que ter sobrado a soma. Agora eu vou ser explícito. De n igual a zero até infinito, que é uma dessas somas, do argumento da exponencial de menos beta epsilon de n, não preciso mais pôr o j, mais meio. Aqui eu vou arrumar. Isso daqui vezes ele mesmo, n vezes. E aí a gente chama esse aqui de baixo do z unitário, z de uma partícula. Isso aqui se resume ao z de uma partícula elevado a n. É isso. Então, o importante agora é trabalhar esse cara aqui. Vamos ver como. Então, vamos fazer primeiro a conexão com a termodinâmica. Como que essa conexão é feita? A densidade de energia livre de Helmholtz é igual a menos 1 sobre beta do limite de n tendendo a infinito de 1 sobre n ln de z. Essa é a nossa definição. Eu vou manter aqui o azul. Então, menos 1 sobre beta do limite de n indo para infinito. E aqui, olha só, 1 sobre n do ln de z, mais z é z1 elevado a n. Propriedade do logaritmo. O logaritmo da potência se derruba. É a mesma coisa que a potência vezes o log do argumento. Então, na verdade, esse cara aqui é n ln de z1 sobre n. Então, o n vai embora. E se o n vai embora, o limite também vai. Aqui, o limite também vai. Portanto, isso daqui é menos 1 sobre beta ln de Z1. Essa é a energia livre de Helmholtz. E aí agora a gente pode escrever, então, F, é a densidade de energia livre, é menos 1 sobre beta do ln do somatório de n igual a zero até infinito da exponencial de menos beta epsilon. Errei o limitador aqui. De n mais meio. E aí, fecha tudo aqui. Então, essa é a energia livre. Ok. Então, como que a gente resolve isso, né? A verdade é que dá para trabalhar esse cara aqui. E eu podia até ter trabalhado ele antes de jogar aqui dentro do logaritmo. Obviamente, nesse formato, o logaritmo da soma não é nada para a gente, né? Então, como que eu trabalho isso aqui? Vamos prestar atenção no que é esse cara aqui. Ele é uma soma de expoentes, né? O Z1, o Z unitário, ele é uma soma de n igual a zero
até infinito. Aqui eu vou separar, vai ficar assim, ó, de e elevado a menos beta epsilon n, que multiplica e a menos beta epsilon, aí seria aqui o meio, então é sobre 2. Tá? Eu separei essa soma. Lembra que essa função é um expoente, então expoente da soma é a mesma coisa que fazer o produto da base, com a mesma base dos dois expoentes diferentes. Ok. Esse cara aqui não faz parte da soma, porque não tem n nele, então eu posso pôr em evidência e é menos beta epsilon sobre 2, e aí sobra só o somatório depois, ó. Somatório de n igual a 0 até infinito, de e elevado a menos beta epsilon n. Vou usar outra propriedade da potência, né? Esse n multiplicando aqui, eu posso pegar só esse expoente e dizer que esse cara aqui de dentro, ele é elevado a menos beta epsilon elevado a n, já que potência da potência conserva a base e multiplica os expoentes. Ou seja, isso daqui é um somatório de todo mundo que tem, né, daqui para frente você vai somar o mesmo número, cada vez elevando a uma potência maior até infinito. Como chama isso na matemática? Isso se chama uma progressão geométrica. Então, a soma de uma progressão geométrica é você somar um termo que eu começo com Q0 mais quem é o próximo termo? É o anterior vezes uma razão, e o próximo é o anterior vezes a razão, de novo, então fica ao quadrado, e assim a gente vai até infinito. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho um termo inicial, né? Isso daqui, esse primeiro aqui, é como se fosse vezes r elevado a 0, que é o primeiro termo quando n é igual a 0 aqui. Certo? Não, na verdade, não. Porque quando eu coloco 0 aqui, qualquer coisa elevado a 0 é 1. Então, esse primeiro termo aqui, e na verdade a gente está começando em 1. Então, vamos dar uma olhada. Deixa eu ver. Claro. Eu esqueci de colocar aqui em evidência. Então, se eu colocar Q0 em evidência aqui, foi mais ou menos o que eu fiz aqui, né? Ó, eu coloquei esse cara em evidência aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso de outra forma para vocês. Eu estou percebendo que está um pouco confuso. Eu não queria que se estendesse muito, mas eu quero fazer o passo a passo, né? Disso aqui. Então, no fundo, quem é essa soma aqui como um todo? Então, eu estou falando para vocês que eu estou somando um termo que não muda. Então, é isso aqui que eu tenho que comparar com esse aqui de cima, ó. Vou escrever aqui, ó. S é o somatório de i igual a 0 até infinito, de Q0, R elevado a i. Certo? Isso aqui é igual a isso aqui em cima. Agora sim. Q0, aí o R elevado a 0 é 1, então o primeiro termo é só Q0, depois o Q0R elevado a 1, depois o Q0R ao quadrado e assim por diante. Então, se a gente comparar esse aqui em cima, você vê que a parte que não muda é esse cara aqui, então esse cara é o Q0, e a parte elevada a um expoente, como a gente viu aqui, é esse outro cara aqui. Então, o R é essa exponencial aqui. E por que isso é importante? Porque se eu sei que isso é uma PG de termo inicial e elevado a menos beta epsilon sobre 2, e razão e elevado a menos beta epsilon, eu posso usar a expressão fechada que existe para a soma da PG infinita. A soma da PG infinita é o termo inicial dividido por 1 menos a razão.
Vocês podem pesquisar ou deduzir isso daqui a partir da expressão de cima. Então, se eu voltar agora aqui para o Z de uma partícula, de um oscilador, eu vou aplicar aqui, esse Z é essa soma. Então, quem é o termo inicial que nós vimos? É essa exponencial aqui, ó, e elevado a menos beta epsilon sobre 2. E aqui embaixo é 1 menos a razão. E a razão é esse termo aqui sem o N. É elevado a menos beta epsilon. Olha aí, quem diria que essa exponencial feiosa tinha um valor fechado para a soma dela? E agora sim, eu consigo voltar aqui e fazer a conexão com a termodinâmica. F é igual a menos 1 sobre beta ln desse cara aqui, de E a menos beta epsilon sobre 2, dividido por 1 menos E a menos beta epsilon. Ln da divisão é algo que tem significado para mim. Né? Ln da soma não tinha, mas Ln da divisão tem. Então, Z1 é igual. Vamos pegar aqui, ó, menos 1 sobre beta aqui na frente. E aí, logaritmo da divisão é lá em cima menos log do de baixo. Então fica log da exponencial, um anula o outro, e aqui fica simplesmente menos beta epsilon sobre 2. É o log da parte de cima. Agora menos o de baixo. Menos ln, aqui não tem muito o que fazer, de 1 menos e elevado a menos beta epsilon. Volta cá para conferir que está ok. Então, ao multiplicar 1 sobre beta aqui dentro, vai cancelar aqui que é ok, vai ficar mais. Então, fica epsilon sobre 2 aqui no primeiro. E aqui mais 1 sobre beta ln desse termo aqui. Tá bom? A única coisa é que do lado de lá eu escrevi Z1. Vocês já devem ter reparado e pensado, mas eu só percebi agora, tá? É F. Agora, se eu tenho energia livre, a partir da energia livre, eu consigo tirar, por exemplo, a entropia, perdão. Então, eu vou parar porque o resto vocês conseguem fazer seguindo o livro depois. Então, quem é a entropia? É menos a variação da energia livre com a temperatura. Não tem temperatura aqui, só tem beta. Mas tudo bem. Porque eu posso fazer aqui e dizer assim, ó, que essa derivada, ela é a derivada com relação a beta vezes, regra da cadeia, ó, vezes a derivada de beta com relação a t. Quem é a derivada de beta com relação a t? Então, beta é 1 sobre kbt, portanto, é t a menos 1 sobre kb. Então, a derivada de beta com relação a t é menos 1, t a menos 2, sobre kb. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre kb t ao quadrado. Se eu multiplico por kb em cima e embaixo, isso daqui dá menos kb sobre beta ao quadrado. Então, eu posso deixar tudo em função de beta. Ou seja, a entropia por unidade, por partícula, né, a entropia unitária, ela é menos, esse fator vem para frente, menos kb sobre beta ao quadrado, e multiplica a derivada da energia livre por beta. Então, a gente vai derivar aqui em cima, a derivada do primeiro termo, aqui não tem beta, vai a zero. E agora aqui, a gente tem que fazer a derivada do produto, certo? Então, essa derivada aqui, beta vai para cima, é menos 1, beta menos 2, derivada do primeiro, vezes o segundo sem derivar. Beta epsilon. Mais o primeiro, sem derivar, vezes a derivada do segundo. Derivada do logaritmo, derivada do que está fora, então, né? É 1 sobre o que está lá dentro, 1 sobre 1 menos e a menos beta epsilon, vezes a derivada do que está dentro, que é
menos a derivada da exponencial. Então, é menos E elevado a menos beta epsilon, vezes a derivada do que está dentro de novo, que é menos beta. Ufa! Ok, então esse beta aqui de cima, vou trocar de cor para ficar mais fácil para ver. Esse beta vai embora com esse, que eles estão no mesmo termo, esse menos vai embora com esse. E aí fica assim. Aqui na frente fica menos 1 sobre beta ao quadrado, ln de 1 mais E elevado a menos beta epsilon. E aqui ficou, faltou esse termo aqui na frente, né? Não se esqueçam desse termo. Ele deveria estar aqui também. Tá? Explicando todo mundo. Então, vou colocar ele em evidência aqui, ó. Menos KB sobre beta ao quadrado, que multiplica. Agora sim, menos 1 sobre beta ao quadrado, ln. E aqui, menos, aqui ficou mais. E ficou esse termo aqui de cima, E elevado a menos beta epsilon, sobre 1 menos epsilon a menos beta epsilon. Prontinho. É uma expressão um tanto feia, tá? Mas é a nossa expressão para a entropia. Aqui, eu vou conferir aqui no livro. Deixa eu ver. O livro está diferente porque ele derivou com relação a T mesmo? Aqui com relação a beta. Aqui que eu acho que tem alguma coisa. Aqui. Aqui em cima, ó. Esse fator extra aqui eu escrevi errado, tá? Tá invertido. Tá invertido. Senão não vai cancelar lá. Eu percebi que não cancelou. Vou arrumar e aí a gente escreve ele de novo em todos os lugares, tá bom? E a gente termina. Ó, aqui, presta atenção. Se eu multiplico por KB em cima e embaixo fica KBT ao quadrado, que é beta quadrado em cima. Então aqui é menos KB beta quadrado, que vai aparecer aqui também, que é aqui também, menos KB beta quadrado. Porque agora esse cara cancela com esse, e aí a entropia fica menos com menos mais, KB, beta quadrado com beta quadrado vai embora, ln do que está aqui dentro, 1 mais E elevado, vamos arrumar esse mais aqui que está feioso, 1 mais E elevado a menos beta epsilon. Ok, mais, agora pega isso e multiplica para cá. Então, aí vem, mais fácil não, já não pôr o mais. Fica assim, menos AB, beta ao quadrado, que multiplica E elevado a menos beta epsilon, sobre 1 menos E a menos beta epsilon. Agora sim, essa é a entropia igual a do livro, tá? Tá certinho. Não, não tá certinho. Essa derivada aqui, ó. Tá? Quando eu derivei aqui, tá vendo como faz falta fazer em aula, ó? Eu derivei com relação a beta. Então é o contrário, gente. Certo? Derivei com relação a beta. Então cai menos epsilon. E, portanto, não cancelou com esse 1 sobre beta daqui de baixo. Então, aqui dentro, tinha que ter esse menos cancelou com esse menos mesmo. E aqui tinha que ter, então, um epsilon sobre beta ainda. Que, quando multiplicado por esse cara aqui de fora, cancela um beta e sobra um epsilon aqui em cima. Agora sim está correto. Bateu o livro. Ok, povo? Daqui, então, vocês tiram todas as outras quantidades termodinâmicas.
sigam lá no livro do Salinas. Era isso. Eu volto em algum outro momento, em breve, para fazer com vocês o gás ideal no ensemble canônico. Até mais.